Toda noite. Quantos estão preparados? Só a metade da igreja. Quantos estão preparados? Pastor Diogo, amém. Vamos lá, igreja. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. O capítulo é de número 4. Vamos lá. E o verso é de número 8. Quem achou e pudesse colocar de pé em referência à palavra de Deus. Vamos acalorar essa atmosfera. Primeira parte, nós entregamos o louvor, nós ouvimos e aprendemos um pouco e fomos motivados a um nível de generosidade. Agora nós vamos ouvir algo direto em nosso espírito, porque nós recebemos no espírito para poder administrar a alma e o físico. 2 Reis, o capítulo é de número 4. Quando você achar o capítulo de número 4, você vai até o verso número 8. E do verso número 8 nós iremos ler até o verso de número 11. Esse texto eu acho que eu preguei algumas vezes já esse dia, nenhuma das mensagens foram repetidas. Mas tem algo aqui para nós. Amém? 2 Reis 4, verso 8 e 11, do 8 ao 11. Está aí depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Vocês que são bons de Bíblia. E tem algo para poder liberar para vocês, um propósito que nós vamos começar. São 5 quarta-feiras e 5 domingos. Tem um negócio gostoso para a gente, me lembre no final. Amém? A força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Profetiza para o seu corpo, fala aí. Deixa eu ser um crente cheio da unção hoje. Deixa eu ficar à vontade para bailar com Jesus. Diz assim, 2 Reis 4, verso 8. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu a seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Dá uma mexida no braço para ouvir se a ferradura está enferrujada. Você é combatente, você é guerreiro, guerreira. Homem poderoso, homem poderosa. Uma voz profética. Um coração dado por Deus. Uma mente dos céus. Você não é qualquer pessoa. Você veio para uma reunião de adoração. Você veio para uma reunião de louvor. E você veio cultuar o Deus que fez os céus, a terra. O Deus que fez o homem, o Deus que fez os animais.
E você, no meio de tantas coisas, você fala: não, eu vou lá porque o meu Deus é bonitão, Ele é lindão, Ele merece tudo. Ele merece toda a honra, toda a glória. E eu vou lá para ficar mais parecido com Ele. Senhor, nós te louvamos, Pai amado, nós te damos glória, Senhor. Pedimos que a tua unção, que a tua glória, que teu cabode venha sobre nós de maneira poderosa, ao ponto, Pai amado, que nós ficamos insatisfeitos, Pai amado, com aquilo que nós fizemos até hoje, e concentramos o nosso coração e a nossa mente em Ti, para nós sermos, Pai amado, dirigidos pelo Teu Espírito até o próximo estágio, Pai amado. Nós não arredaremos os pés, Pai amado, do nosso campo espiritual se não for contigo. Nós não queremos viver uma vida sem Ti. Nós não aguentamos viver mais sem o Teu perfume, sem o Teu abraço, sem conseguir acessar as Tuas dimensões. Então fique à vontade, Pai amado, para o Senhor falar aos nossos corações, para o Senhor liberar um nível de unção e de glória sobre nós, ao ponto, Pai amado, de nós transtornarmos este mundo com o poder do Teu Espírito. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Podemos assentar, se quiserem. Aleluias, glória a Deus. Igreja, como foi falado aqui, este texto eu tenho pregado ele demais, e tem uma parte dele que eu quero pregar já faz um tempo, sobre a cadeira, a cama, a lamparina. E hoje eu me preparei mais uma vez para pregar esse texto, e nós não iremos chegar lá. Porque no meio do caminho Deus, Ele direcionou a outro trecho do texto, a qual é importante, a qual é necessário para nossas vidas. Talvez esse texto é um dos mais conhecidos da Bíblia, por se tratar de um homem que ele pediu uma unção dobrada, por se tratar de um homem que ele fez algo diferenciado, por se tratar de um homem que ele se destacou dentre os outros. Quando você para observar o contexto da época a qual foi escrito esta história aqui, era uma época onde que os profetas eram levantados, porque eles eram muito conhecidos pelos poderes que eles carregavam. Eu quero igreja, eu estou batendo demais nessa tecla de poderes, porque nós precisamos entender que nós carregamos poderes. Precisamos entender que nós somos poderosos. Mas eu vejo, quando eu prego isso aqui à igreja, algumas pessoas, elas precisam pregar para ela mesma: o que ele está falando não cabe a mim. O que ele está falando eu não me incluo. Eu não tenho poder. Eu não sou ninguém. Porque as mentes é como se fossem de alguma maneira pregadas à parede, a pregos compridos. É como se essas pessoas estivessem presas a uma cruz que não foi Jesus que mandou você carregar. Porque a cruz que o Senhor quer que você carregue é uma cruz que deixa a sua carne presa lá. E tem pessoas que estão pregando o Espírito e deixando a carne livre. Quando você olha para você e enxerga você como alguém que não tem acesso ao reino, como alguém que não tem poder, quer dizer que o seu espírito está crucificado, não a sua carne. Vocês conseguem entender? Vem aqui comigo. E é necessário você fazer uma transferência dessa cruz, porque o teu espírito, ele precisa estar livre. Jesus, quando fala no capítulo 3 de João, ele diz que o espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, porque ele é direcionado pelo Pai, ele é direcionado por Deus. O espírito ele tem uma missão única, que é fazer a vontade do Pai. O Espírito, ele tem uma missão única, que é conduzir a carne, é conduzir o homem ao lugar certo que Deus quer que ele esteja. E seja ele tanto lugar geográfico, quanto espiritual, quanto emocional. O Espírito de Deus, ele consegue equalizar essas três atmosferas. O Espírito de Deus, ele consegue equalizar o homem, para o homem ser perfeito para Deus. Porque perfeição para Deus, há uma possibilidade nisso. Os profetas, eles eram muito conhecidos porque eles eram homens que tinham uma vida exclusiva para Deus. Essa semana eu ouvi um vídeo de um jovem que ele veio da Angola. Ele veio, esqueci agora, de um dos países da África. E ele fala que
os cultos de domingo eram assim. As pessoas entravam na igreja na quinta-feira para se preparar para o culto de domingo. E elas entravam na quinta-noite e só saíam domingo à noite da igreja. Porque elas passavam quinta, sexta, sábado e domingo orando dentro do culto. Mas quando as pessoas chegavam à igreja, elas não conseguiam se conter de pé. Porque a glória era tanto que as pessoas tinham que... Já chegavam ao culto, aqueles que não podiam estar lá na quinta preparando o ambiente. Eles já chegavam segurando as paredes, porque a glória era tanto que a massa do corpo, os ossos, o músculo não conseguia suportar a esfera de glória, a esfera de revelação, a esfera de cura. Aí nós queremos entregar alguns segundos para Deus, bem apressadamente, como se fosse bater um cartão na empresa, e nós achamos que nós vamos ter o mesmo resultado. Não, porque quando fala de ter um relacionamento com Deus, não é acerca de eu estar uma semana dentro da igreja ou meia hora com Jesus. Não é nesse nível que Deus dá a resposta. Mas nós gastamos tempo naquilo que nós mais amamos. Alguém aqui comigo? Nós gastamos tempo com aquilo que nos faz bem. Nós gastamos tempo com aquilo que enche os nossos pulmões, que enche os nossos olhos, que transborda o nosso coração. Aí nós se entorpecemos de várias outras coisas. E quando chega no momento de culto, nós colocamos toda a expectativa em um grupo de louvor. No momento do culto, nós chegamos vazios e colocamos nossa expectativa toda em um pregador. E a igreja é um corpo. Cada um carrega uma quantidade de poder. Cada um carrega uma esfera, cada um carrega um ambiente. Porque mesmo que você esteja orando pelo avivamento em grupo, mesmo que você deseje, mesmo que você anseie tudo isso, você não pode esquecer de primeiro pedir para Deus sobre o seu avivamento pessoal. Porque mesmo que você esteja dentro de um iceberg, mesmo que você esteja no polo norte, mesmo que você esteja no lugar mais frio, quando você está avivado no seu íntimo, você não depende de circunstância, você não depende de coisas, lugares, nem pessoa, porque você sabe da sua comunicação, você sabe da sua esfera, você sabe o que você carrega. Eu oro pelo avivamento na nossa igreja, eu oro pelo avivamento na nossa cidade, na nossa nação, mas eu nunca irei colocar isso na frente do meu avivamento pessoal. Eu nunca irei colocar isso à frente da minha vida com Deus. Vamos lá, igreja. Você tem orado por avivamento ainda? Melhor, você tem orado pelo menos? Já começa aí. E quando você fala de você viver uma vida a qual você vive exclusivamente para Deus, como os profetas daquela época, nós somos os profetas dessa época. Nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos aquele que tem uma mensagem do reino para uma terra perdida. Nós somos aqueles a qual o Espírito de Deus nos confiou para morar em nós. Nós somos aquele que recebemos a incumbência de ganhar esta geração para Jesus. E talvez você olhe assim e fala, mas quando isso irá acontecer? Quando você começar a se entregar a esse nível e querer isso para a sua vida. O problema é que a nossa geração não quer isso para a vida deles. O problema é que uma vida feliz nos basta, mas o que é felicidade se não for segundo aquilo, o que Deus estabeleceu para você? Você só é feliz cumprindo o seu propósito, você só é feliz fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Felicidade não é eu estar sentado diante de uma tela assistindo séries boas, ou fazendo viagem para os lugares mais bonitos da terra, ou tendo Ferraris, Mercedes, ou seja, aquilo que for na garagem, ou nos melhores lugares. Porque eu conheço histórias de pessoas que chegou a esse nível e se tornou a parte mais triste da vida delas, porque o propósito delas não foi aquilo. Quero que você entenda. Porque esses homens e essas mulheres, quando chegam a esse nível de conquista de glória, muitos deles tiram a própria vida. Aonde estão as maiores taxas de suicídio? São nos países de primeiro mundo. Porque lá é onde que tem a maior quantidade de dinheiro, a maior quantidade financeira, e a nossa felicidade não está estabelecida naquilo que nós conquistamos fisicamente. Tem alguém aqui comigo? Ou seja, quando você vê um homem como Chorão, morrendo de overdose, uma mulher como House, como Michael Jackson, homem como Michael Jackson, como dentre vários outros, que
tiveram uma vida muito curta porque se acabaram em drogas, bebidas ou coisas do tipo. É porque eles negaram o propósito dele. Eu quero que você entenda isso. Eles negaram o propósito dele de vida. E um conselho que eu tenho para você essa noite é: não negue o seu propósito de vida. E você vê várias pessoas estabelecendo o reino naquele tempo, mas dentre todos aqueles tem um homem chamado Eliseu, que ele se destaca acima de todos os outros. Tem muitos profetas, mas um homem chamado Eliseu, ele carrega uma glória muito forte. Por que ele carrega essa glória? Por causa da lealdade que ele tem ao líder dele. Por que ele carrega essa glória? Porque Elias era o cara que podia contar com ele. Eliseu, eu não sei o que é que ele resolve entregar a Deus, mas ele entrega algo diferente que os outros não entregaram. Eu não sei se foi o nível de oração dos pais dele, mas ele respondeu à oração dos pais dele. Eu não sei se foi a oração de alguma pessoa pela vida de Eliseu, mas ele resolveu responder a oração daquele que estava buscando por ele. Assim como pessoas oram por você, assim como eu oro por você, assim como outras pessoas oram por você. Eu quero que você entenda isso. Dê respostas a essas orações. Eliseu, Deus olha do céu, puxa um zoom, vê Elias cansado, diz: eu preciso levantar outro que esteja cheio de vigor, cheio de energia, completamente entusiasmado, cheio de sede e fome de justiça, cheio de vontade de estabelecer o reino. Ele puxa o zoom, atrás das 12 juntas de bois existe um homem ali, que carrega um nível muito grande de adoração, carrega um nível muito grande de intercessão, mas ele ainda não tem poder, mas ele já tem sede e fome. O poder até ele tinha, mas estava travado e segurado dentro dele, porque tem coisas que Deus já fez para nós, mas ainda nós não temos acesso, pelo nível de confiança, lembra lá? Que nós temos em Deus e pelo nível de confiança que Deus tem em nós. Hoje eu explicava sobre o reino para um ateu, e eu falando para ele, eu falei: cara, primeiro, se você não acredita em Deus, já quer dizer que já tem coisa errada aí na sua mente. Quer dizer que já tem coisa errada no teu relacionamento. Quando isso começou? Através de que ele não quis me falar por qual foi o motivo, mas quando eu comecei a falar do reino, quando eu comecei a falar como os demônios agem, aonde agem, e por que eu liguei para ele falando aquelas coisas, ele chorava no telefone, perguntava e falava, ele negacionando, ele tirando tudo, ele não querendo dar o braço a torcer sobre um Deus que pediu um propósito para ele, a qual ele não estava disposto a cumprir. Você consegue entender sobre o nível de que as pessoas lutam, que as pessoas estão relutando aquilo que Deus quer destravar na vida delas? Igreja, quando você serve o diaconato, você não serve ao pastor. Quando você serve o diaconato, você está servindo a Deus. Quando você toca aqui, você não está tocando para a igreja. Nós não fazemos culto para as pessoas, nós fazemos culto para Deus. Quando você entrega alguma coisa, quando você desiste de alguma coisa, você está desistindo da sua felicidade. Eu quero falar isso para você nessa noite, porque a sua felicidade está em cumprir o seu propósito. Quando você abre mão de alguma coisa, você está abrindo mão da sua vida. Quando você abre alguma coisa do reino, abre a mão de alguma coisa do reino, você está abrindo alguma coisa, você está abrindo mão de alguma coisa da sua vida. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre você dar resposta a um pastor, não é sobre você dar resposta a um grupo de pessoas, é sobre você dar resposta a Deus. Não desista. Não pare por aquilo que você está vendo, ouvindo ou sentindo. Tudo que você está vendo, ouvindo e sentindo é coisas da sua alma. O teu espírito não fala nas suas emoções. Vamos lá. Eliseu, ele chegou em um ritmo muito sinistro. Por quê? Por causa da fidelidade. Quando chega nos dias finais, as pessoas já conhecem, já sabiam que Eliseu seria o precursor não, aquele que antecedia Eliseu. As pessoas já sabiam que Eliseu ia ficar no lugar de Elias. Quando chega nos momentos finais, eles falam, os filhos do profeta vão lá e falam: ei, Eliseu, Elias já está morrendo. O tempo de Elias se findou. O tempo de Elias acabou. Agora é a sua vez. Eliseu disse: não. O tempo do meu mestre vai acabar só quando Deus falar que acabou. Para onde ele for, eu irei.
aonde ele estiver, eu estarei junto, eu estarei próximo. Isso é lealdade, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. O problema é que as pessoas elas estão com... Vamos lá, todo mundo comigo? Prioridades distorcidas. Fazendo muita coisa e não está fazendo nada. Você não foi chamado para fazer muita coisa. Você foi chamado para fazer uma missão específica dada por Deus. Quero que você entenda. Quero que você entenda. As coisas acontecerão no percurso, no caminho, na trajetória. Mas eu quero que você entenda que o seu propósito não é ser um operário em uma fábrica. O seu propósito não é ser um funcionário público. O seu propósito não é ser um vendedor. O seu propósito não é ser um acadêmico. O seu propósito não é ser um empresário. O seu propósito não é ser um pastor. Quero que você entenda isso. Tem algo específico de Deus. O resto é apenas funções, profissões e títulos. O problema é que nós confundimos as coisas, embaralhamos tudo. E no meio do embaralhado, no meio do embaralhamento, nós não temos a identidade necessária. O meu título jamais poderá impedir de eu dar a resposta que Deus quer que eu dê. O ambiente, a circunstância, a profissão, jamais pode me parar, jamais pode me pegar. Porque eu preciso ser feliz em Deus, fazendo aquilo que Ele confiou a mim. Eu preciso estabelecer aquilo que Ele disse que só eu poderia estabelecer, e Ele confiou a mim, como Ele confiou a Paulo. Tem algo que só Paulo pode fazer, aquilo que você não pode, Pedro, aquilo que você não está disposto, Barnabé, aquilo que você não está disposto, fulano. E se Paulo falhasse? Minha pergunta é: e se você falhar? Você não pode falhar. Não é mais sobre você, é sobre o reino. E agora o seu espírito está falando assim: qual é a minha função, Deus? Já estou conseguindo ouvir. Tudo começa quando você tem esse interesse, essa busca. Buscar-me-ei e encontrarei quando buscar de todo o coração. Revelarei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Quando você entra nessa sinergia, quando você consegue trazer seu espírito, sua carne, o seu corpo, seu consciente, seu subconsciente para o mesmo lugar, e você consegue colocar ele sobre o altar, você resolve queimar com um incenso suave. Deus sopra dos céus. Aí tudo clareia, tudo abre, você entende que uma dimensão está aberta à sua frente, aonde você tem conexões, e você consegue se encontrar com um Criador, com Todo-Poderoso. Nesse ambiente você tem revelação, nesse ambiente você nasce de novo, nesse ambiente você recebe aquilo que já é seu, apenas destravado. Por esse nível de fidelidade, por esse nível de confiança, por esse nível de amor a qual Eliseu tem a Elias. Elias, quando olha para ele, fala: cara, pode ficar aí. Não, para onde tu foi eu irei. Tá bom, então eu tenho uma proposta para você. Repita assim comigo: Deus tem uma proposta para mim. Aleluia. Eliseu fala: olha, o que tu me pedires, tu receberás. Se tu me ver partindo, na hora da minha partida, se tu estiver de olho, se tu estiver vigiando, se tu estiver próximo, se você estiver disposto, a caminhada que eu caminharei, atravessar o que eu atravessarei, passar o que eu passarei, tu receberás. Ele diz assim: é o seguinte, ele não pede ouro, ele não pede vários servos, mas ele fala: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Mas a porção dobrada que Eliseu pede a Elias não é o espírito com E maiúsculo, mas é um espírito com E minúsculo, porque ele estava falando sobre o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? Ele estava pedindo o caráter de Elias, ele estava pedindo a lealdade de Elias, ele estava pedindo o comprometimento de Elias, ele estava pedindo a responsabilidade de Elias. Você consegue entender? O homem não pode dar uma unção sobre outro homem, porque quem unge é Deus. Então Elias não podia entregar aquilo que Eliseu pedia.
Elias podia entregar aquilo que ele carregava, aquilo que ele construiu. Se você parar para observar, Lázaro, um dos bruxos que foi homicida há alguns meses atrás, o túmulo dele foi violado e roubaram o coração dele. Porque ali ele fez pactos fortíssimos, a qual para o homem natural chegar naquele nível de magia negra, tem que fazer muitas coisas. Entenda o que eu estou falando para você. Para ter aquele acesso de invisibilidade, ter aquele acesso de poder a qual Lázaro tinha, então os homens sabiam o que Lázaro carregava. Então por isso os bruxos foram roubar aquele corpo, roubar aquele coração. Aquilo pode ser passado, mas aquilo que Eliseu pediu a Elias, Elias só podia entregar porque ele construiu com as pernas dele, com o amor e a devoção que ele tinha. E ele consegue isso? Sim ou não? Ele consegue isso, sim ou não? Essa foi a introdução para o texto, a qual também não gastarei muito tempo. Já encerrarei. O texto fala sobre que a mulher de Sunem, a sunamita, ela enxerga Eliseu como um homem santo, como um homem de Deus, coisa a qual ela não vê no liderato de Eliseu, no Geazi. Um homem que caminhava com Eliseu, mas resolveu não seguir os mesmos passos de Eliseu. Um homem corruptível. Um homem a qual se corrompeu quando viu o rei, como é o nome do rei? Naamã. Um homem que, vamos lá, não quero gastar muito, não quero me ater muito aqui. Vocês estão comigo? Estão entendendo a pregação? Estão entregando a mensagem? Estou esperto que tem gente falando que estou falando umas besteiras, pregando besteira aqui em cima. Mas vamos lá. Tem gente aqui comigo? O diabo é sujo. Mas eu tenho pregado só aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Um dia eu responderei por tudo que eu tenho pregado aqui, eu tenho paz convicta. A coisa mais gostosa é eu poder deitar a cama e falar: Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado coragem para eu ter pregado aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração hoje. Tem dia que até esse agradecimento é em lágrima. Mas vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Então, quando chega nesse texto aqui, a mulher reconhece aquilo que ele carrega. Só que, sabe o que eu acho mais interessante? Deixa eu dar uma eliminada de algumas coisas aqui, igreja, para a gente poder entender. No capítulo 4, quando a gente observa, tem 4 histórias apenas no capítulo 4. Quais são as histórias? Primeiro, a multiplicação do azeite. Segundo, uma mulher que não pode gerar filho, ela passa a gerar filho. Depois, um menino é ressuscitado. Tem o veneno na panela. Depois tem, o que mais? Não, já foi 4. Vamos lá. Depois tem os pães também, a multiplicação dos pães. Dentro do capítulo 4, na verdade, são apenas esses milagres. Amém, igreja? Só no capítulo 4, mas por que tudo está no capítulo 4? Só para poder dizer que Deus ele tem soluções para problemas diferentes. Eu quero que você entenda isso. Tudo isso está no capítulo 4 só para poder falar como o nosso Deus é grandão, como o nosso Deus é poderoso, Ele tem soluções para qualquer tipo de problema, seja do problema do azeite, está falando de finanças, seja do problema da vida, Ele está falando que Ele tem o poder de restaurar, tem o poder de entregar a vida, seja do alimento quando fala do pães, ou seja do veneno. Você está conseguindo entender a dimensão a qual Deus ele tem poder e acesso? Quando você olha no capítulo 4, a primeira história fala de uma mulher pobre, a qual ela tinha dívidas. E ali Eliseu ora para que haja a multiplicação do azeite. No mesmo capítulo 4 já fala em Sunem, quando ele chega a Sunem, existe uma mulher rica. Sabe o que mostra o caráter de Eliseu? Está falando que ele tratou bem tanto a pobre quanto a rica. Tratou bem tanto a rica quanto a pobre. Ele está falando sobre caráter, está falando que ele não faz acepção de pessoas, está falando sobre aquilo que ele acredita, está falando sobre aquilo que ele sabe que ele recebeu do Senhor, a missão para poder executar.
Quando você tem esse nível de autoridade, você começa a entender que as coisas não é aquilo que você está vendo. Quando você continua lendo, ele está falando certo dia. Sabe o significado da palavra certo dia? A palavra certo dia significa um dia normal. Repita comigo, um dia normal. Dia normal não é qualquer dia. Dia normal pode ser todos os dias. O problema é como você resolve lidar com os dias. Eliseu, ele pergunta a Geazi: qual é a agenda de hoje? Geazi responde: a agenda de hoje é viajar para Sunem. Você consegue compreender? Viajar era uma coisa normal na vida de profeta. Viajar era uma coisa comum na vida de profeta. Só que dias normais é apenas normal para quem é normal. Para quem não é normal, para quem é um ser espiritual, nenhum dia é igual. Tem dia que você fala, hoje é um dia qualquer, hoje é mais uma quarta-feira, hoje será mais um culto, hoje vai ser mais um dia normal. Mas é exatamente aquele dia que Deus tem um milagre guardado para você. É exatamente naquele dia que Deus tem algo para você entregar. Basta você estar com os seus olhos abertos, basta você estar com a sensibilidade, com o discernimento, para você viver os milagres que o Senhor tem para você. Aquela mulher observa, ela diz: ei, é hoje que aquele homem vai passar por aqui. É hoje que ele vai passar por aqui. E ela fica esperando. Quando ele vai passar, a Bíblia diz que ela insistiu para que ele entrasse à casa dela para ele poder almoçar. Insistiu. Ela insistiu. Eu quero insistir nessa palavra. Ele falou: não, eu não quero almoçar. Não, vamos, você tem que entrar. A Bíblia diz que ela constrangeu. Sabe que ele está constrangido? Constrangido significa amarrado. Ele não conseguia nem ir para frente, nem para trás. Fala: poxa, se eu não comer também, eu não vou conseguir terminar a minha viagem, vou ficar aqui preso, então é melhor eu entrar para eu comer. Quando ele entrou para comer, sabe o que é que ela tinha para poder oferecer a ele? Sabe qual era a comida? Era pão. Era uma comida simples, uma comida normal. Já pensou se ele não é humilde? Ele fala: essa mulher insistiu para eu entrar à casa dela para eu comer pão. Eu pensei que teria um banquete. Eu pensei que teria aqui uma buchada. Pensei que teria banquete só para alguns, né? O baiano pregando. Ô, glória. Vamos lá, igreja. Uns até falaram assim: misericórdia. Vamos lá. Então, banquete é banquete. Vamos lá, igreja. Vamos lá, estou eliminando algumas coisas aqui, igreja. Você consegue entender sobre a simplicidade das coisas? Você precisa entender que Deus, ele começa com coisas pequenas. Você tem que entender que Jesus começa com coisas pequenas. Tem dias que parece ser normal. Se você olhar, lembrar do capítulo 2 de Lucas, a Bíblia fala que parecia ser um dia normal, quando o Espírito de Deus conduziu Simeão ao templo. O Espírito de Deus conduziu Simeão ao templo. Quando ele chega lá, tem uma apresentação de uma criança. Quando ele chega lá, tem um menino para ser apresentado, e o Espírito de Deus olha para esta criança. Quando ele olha para a criança, que ele recebe aquela criança, o Espírito fala: este é o Deus vivo que desceu do céu. Aquele homem naquele dia foi apresentar Jesus. Era um dia normal, e eu gosto quando ele diz que agora ele pode morrer em paz, porque os olhos dele enxergou a esperança de Israel, enxergou a vitória de Israel. Era um dia normal, era um dia como qualquer outro, mas é exatamente nesses dias, segundo a sua cosmovisão, que Deus tem algo diferente para poder destravar. É nesse dia que Deus tem algo para poder fazer diferente. Eu não me canso de falar. Tinha dias que eu ficava 2, 3 dias de jejum para eu poder nascer de novo, lendo a Bíblia 10, 15 capítulos na madrugada para poder nascer de novo, e ouvindo músicas, ouvindo pregação, ligado, conectado, porque eu queria nascer de novo, eu queria ter a minha experiência. Mas em um dia normal, em uma quarta-feira normal, em um dia menos espiritual, naquele dia eu só fiz o devocional que tinha que ser feito. Eu sento naquele refeitório, era por volta de umas 15 horas da tarde. Eu lembro da minha oração naquele dia normal.
Senhor, não importa mais se o Senhor vai aparecer para mim ou não. Não importa mais se o Senhor vai falar comigo ou não. O que importa é que eu não voltarei mais para trás. O que importa é que o Senhor pode contar comigo daqui para frente. Eu tenho uma das maiores apresentações da minha vida. Quando Jesus entra dentro daquele refeitório, mexendo todas as cadeiras até chegar ao meu lado e dizer: eu sempre estive aqui. Esse é o ano de 2013. Eu jamais esquecerei aquele dia que eu nasci de novo, aquele dia que eu tive um encontro genuíno com Jesus. Parecia ser um dia normal, parecia ser um dia como qualquer outro. Eu quero que você entenda que o seu coração precisa estar aberto. Não é sobre circunstância, não é sobre o que você está vendo, não é sobre o que você está enxergando, mas é sobre o que o Senhor está direcionando para você. É sobre onde o Senhor Ele quer te levar, é onde o Senhor Ele quer te guardar. Vamos lá, igreja. Mas eu te digo um negócio: se Eliseu não tivesse entrado aquele dia naquela casa, se Eliseu tivesse rejeitado aquele convite, se Eliseu não tivesse entrado para poder comer aquele pão, essa história não estaria na Bíblia. Se naquele dia ele tivesse resolvido no íntimo dele que ele precisava continuar a qualquer custo, não teria acontecido o milagre de uma mulher que não pode gerar, poder gerar o filho, e um menino de 12 anos que faleceu ser ressuscitado. Você consegue entender? Você consegue entender o que o Senhor Ele tem guardado para nós, o que o Senhor Ele quer fazer através de nós? Toda a história se inicia na simplicidade. Toda a história se inicia com coisas pequenas, mas a partir do momento que nós falamos: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto, o Senhor começa a te honrar, dando poder, dando uma glória que a sua família não conseguiu alcançar, que outros não conseguiram alcançar, mas através do seu coração quebrantado, através da unção que foi derramada sobre você, você começa a avançar, você começa a caminhar. Não tem mais espaço na sua mente para depressão, não tem mais espaço no seu corpo para dificuldades, porque você conhece o caráter de Deus, você conhece o poder de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Davi, de um jovem chamado Davi, o profeta mais badalado da época, o profeta mais famoso da época, vai à casa de Jessé e diz: olha, eu vim aqui ungir um dos seus filhos. E fala, só que ele recebe um banquete, ali tem um banquete naquele dia, mas o profeta diz: eu não comerei até que o ungido chegue à mesa. Depois de passar todos os filhos, capítulo 16 de Gênesis, de 1 Reis, vamos lá, é isso? Amém? Amém, amém? Hã? Obrigado aqui, ó, tem um crente aqui, ó, 1 Samuel, lá 16 de 1 Samuel, glória a Deus, aleluia. Então, ele fala: não comerei. Eu não comerei de maneira alguma até que esse homem chegue. A Bíblia diz que quando Davi chega, ele recebe a unção. Sabe o que é mais interessante? A simplicidade estava no coração de Davi. A Bíblia diz que passa-se um dia. Sabe o que a Bíblia diz que passa-se um dia? Para poder dizer que Davi já tinha sido ungido rei. O pai dele resolve dizer: ei, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. Vai lá levar comida para Samar, para Abinadab. Vai lá levar comida para Eliabe, para os seus irmãos que... A Bíblia diz que quando ele chega lá... vamos lá, eu quero que você entenda isso. Aquela comida era apenas um imã de Deus para poder revelar o rei de Israel, para poder derrubar aquele gigante. As dificuldades, aquilo que você tem a enfrentar, é só um imã de Deus para poder revelar aquilo que Ele já colocou aí dentro. Os problemas que estão próximos não é para você se desesperar. O gigante não é para você se amedrontar. É apenas para você estabelecer aquilo que Deus já mandou, aquilo que Deus já preparou. É só você não ter medo, é só você ter confiança no Deus poderoso. Eu quero orar com vocês. Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá. Já era, eu sou teu. É tarde demais, eu me envolvi demais. Já era, eu sou teu.